Salve, salve nação tricolor, salve, salve torcida que conduz, salve vocês, torcedores de outros clubes, sejam bem-vindos ao meu canal Planalto Tricolor, São Paulino aqui falando pra vocês. E vamos falar de futebol hoje, galera, vamos falar de futebol, vamos falar de Sul-Americana, uma rodada terrível até o momento para os times brasileiros nessa competição. Mas antes de falarmos aí da quarta rodada da Sul-Americana, peço para você, se tá chegando agora e os demais, se inscrevam no canal, deixe um like, compartilhe com a galera para ver se a gente cresce mais. Estamos chegando a 160 inscritos, canal pequenininho, mas tá crescendo devagarzinho, beleza? Agradeço a todos vocês que estão aqui comigo e bora que bora. Galera, é o seguinte, Sul-Americana é o papo de hoje, vamos lá. Quarta rodada da Sul-Americana, o único grupo que não tem time brasileiro é o grupo A, então vamos pular porque vamos falar mais dos grupos que tem os times brasileiros, tá certo? Então vamos lá. Grupo B, vamos fazer uma pincelada rápida, não vamos fazer um vídeo longo, vamos lá. No grupo B tem o Vitória da Bahia, o Vitória da Bahia tem 3 pontos, tá na terceira colocação. O primeiro desse grupo é a Universidade Católica, Cerro Largo, Vitória em terceiro, e o Defensa e Justiça. O Vitória, na quarta rodada, empatou com o Defensa e Justiça por 1-1, galera. 1-1. Tá meio complicado, porque o líder, que é a Universidade Católica, tem 10, Cerro Largo tem 4, o Vitória tem 3 e o Defensa e Justiça tem 3. Tem chance ainda, o Vitória, de chegar à segunda colocação aí da chave, né, do grupo, e disputar um playoff com algum terceiro lugar que venha da Libertadores da América, tá certo? Vamos pular aqui pro grupo C. O grupo C tem o Corinthians, mas o líder do grupo é o Huracan, time argentino dificílimo, com 10 pontos. A América, com 6 pontos. Esse América é um time da Colômbia, tá certo? O Corinthians está com 5 pontos e o Racing do Uruguai, é isso mesmo, Racing do Uruguai. Os torcedores corintianos até brincam, né? Que não é o Racing verdadeiro, é o Racing da Shopee. E tá aí, o Corinthians antes de ontem, na realidade, a rodada começou dia 6, hoje já são dia 8. O Corinthians não conseguiu o êxito mediante a equipe do América, que se encontra em segundo lugar, e empatou por 1-1. Saiu ganhando a partida, mas cedeu o empate. O Corinthians ainda tem chance na competição, obviamente. E vamos ver o que acontece, né? Se não se classificar em primeiro lugar, que eu acho que primeiro lugar acho que não tem jeito mais, dependendo dos resultados, né? O Huracan ganhou de 3-1, tá com 10 pontos. O Corinthians pode chegar segundo colocado e tentar aí um playoff com um time que vem da Libertadores, beleza? Grupo D. Grupo D tem o Grêmio. O Grêmio ontem, na partida de ontem, contra o Atlético Grau do Peru, um time semi-amador, o Grêmio fez um papelão na partida de ontem, não conseguiu vencer o Atlético Grau, mesmo jogando fora de casa. O jogo ficou 0-0. O Godoy Cruz, que é o primeiro colocado, está com 10 pontos, o Grêmio está com 8, tá razoavelmente bem na competição ainda. Tem que vencer seus próximos jogos para tentar a classificação. O Atlético Grau tem 2 pontos e Esportivo Luquenho com 1 ponto. Um grupo muito fraco aí, e o Grêmio vem passando um pouco de dificuldade nessa competição, mas tá numa situação confortável ainda, tá com 8 pontos, tá a 2 pontos do líder, né? Quem sabe o Grêmio não avance nessa competição, mas foi muito ruim o resultado da quarta rodada, empatando com o Atlético Grau, um time semi-amador. Time amador, galera, amador, totalmente amador, e o Grêmio não conseguiu vencer sua partida. Vamos pular para o grupo E. O grupo E da Libertadores tem uma das maiores vergonhas apresentadas pelo futebol brasileiro nessa competição. Mushuc Runa, 10 pontos. Palestino, 9 pontos. União Santa Fé, 3 pontos. E o Cruzeiro, lanterna do grupo e eliminado da Sul-Americana, apenas com 1 ponto, que foi na partida de ontem contra o Mushuc Runa, empatando. O Cruzeiro não ganhou nenhuma das duas partidas contra o Mushuc Runa, galera. O Cruzeiro perdeu a primeira partida e empatou ontem este jogo de 1-1 contra o Mushuc Runa. Uma das maiores vergonhas, os torcedores na bronca, até porque o Cruzeiro foi o finalista da edição passada dessa competição, perdendo para o Racing da Argentina, um time muito bom, muito legal, tá na Libertadores, né? Mas, cara, que vergonha. Um ponto apenas.
Que tristeza, né? Que tristeza para os torcedores do Cruzeiro. Infelizmente não deu, já está eliminado da competição. Paciência. Vamos lá, grupo F, avançando um pouco mais. No grupo F tem o Fluminense. O líder do grupo é o Once Caldas com 9 pontos. O Fluminense tem 7 pontos. O San José tem 4 pontos. E o União Espanhola, 2 pontos. O que acontece? Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda está rolando o jogo. E o Fluminense está perdendo. Está aos 88 minutos do segundo tempo. Já está acabando o jogo. E o Fluminense está perdendo para o San José fora de casa. Dá para o Fluminense ainda classificar, dá tranquilamente, mas como eu disse, a quarta rodada da Sul-Americana para os times brasileiros está sendo um terror. Um terror total para os times brasileiros nessa rodada da Sul-Americana, galera. O nível da competição é um pouco abaixo, né? Obviamente. A competição mais almejada é a Libertadores, mas que isso. Os times brasileiros estão fazendo um papelão nessa quarta rodada da Sul-Americana. Pulando para o grupo G, tem o Vasco da Gama, que também apresentou uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro apresentado nesta edição da Copa Sul-Americana 2025. O Vasco ontem tomou uma goleada histórica para o Puerto Cabello. Exatamente, Puerto Cabello, time da Venezuela, galera. O Vasco da Gama conseguiu perder por 4-1, né? Está em segundo lugar aí no seu grupo com 5 pontos, mas o líder é o Lanús. O Lanús é um time um pouco mais ajustado, está com 8 pontos, o Vasco com 5, o Puerto Cabello com 4 e o Melgar com 4. Tá meio embolado, e se o Vasco não vencer as suas últimas 2 partidas, ficará fora também dessa competição. Dá ainda para classificar até em primeiro colocado, mas tem que vencer e torcer tem que vencer o Lanús. Vai ter um confronto direto, né? E torcer aí pro Lanús não vencer o Puerto Cabello na última rodada para tentar se classificar em primeiro ou até mesmo em segundo, para ir disputar um playoff de um time que venha da Libertadores, o terceiro colocado que venha da Libertadores. Mas que vergonha na quarta rodada, hein, Vasco da Gama? 4-1 Puerto Cabello, os torcedores estão na bronca. E pulando aqui para o último grupo, Atlético Mineiro está neste grupo. O grupo que conta com Cienciano, Caracas e Iquique, meu amigo. É um dos grupos mais fracos desta competição. O Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está em segundo colocado, estava em primeiro até ainda há pouco, mas o que acontece? Passou uma vergonha terrível. O meu amigo Léo Brasil, do canal Galo React, ontem fez um vídeo todo cheio de graça, zoando os torcedores do seu maior rival, que é o Cruzeiro, porque já foi eliminado dessa competição. Mas eu fiz um comentário no vídeo dele que a hora do time dele ia chegar. Galera, eles perderam para o Iquique de 3-2. Iquique, um time do Chile, e segundo informações dos próprios torcedores do Galo que eu busquei aqui, é o time que é lanterna do campeonato local. O Atlético Mineiro conseguiu essa façanha de perder para o Iquique por 3-2 fora de casa, que é uma vergonha para o clube da grandeza do Atlético Mineiro, perder para um time que é o último do campeonato chileno, meu amigo. Que é isso? São Paulo Futebol Clube, você me mata de raiva. Iquique ganha do Atlético Mineiro e nós não conseguimos ganhar desse time. Esse time maldito, Léo Brasil, com todo respeito ao Atlético Mineiro, mas o São Paulo não consegue, engole uma freguesia de anos para esse time enjoado. Mas aí vem o poderoso Iquique do Chile, lanterna do campeonato local, e vai lá e vence o Atlético Mineiro, metendo 3 gols, ganhando por 3-2 do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro também fazendo essa rodada brasileira mais terrível. E felicidade dos antes também, né? Porque os torcedores do Atlético, do Cruzeiro, perdão, vai zoar vocês, né? E com toda certeza vão zoar vocês mesmo, não tem conversa. Mas é isso aí, o Atlético Mineiro também perdendo nessa competição e passando vergonha, porque esses times, galera, são times de baixíssima qualidade. É uma competição é um nível, como eu falei, é um nível muito abaixo, né? É um campeonato internacional, óbvio, a gente não pode desprezar, mas
Os times que disputam esta competição são times semi-amadores e os times brasileiros, pô, a maioria dos times brasileiros que estão disputando são gigantes do futebol brasileiro, não pode passar por essa vergonha. Eu sendo São Paulino, torcedor, corneteiro, eu quero que todos percam, mas vocês têm que ter em mente que são times da primeira prateleira do futebol brasileiro, cara. Grêmio, a gente tá falando de Grêmio, Atlético Mineiro, a gente tá falando de Vasco da Gama, a gente tá falando de Cruzeiro, pô, um dos maiores, o maior campeão de Copa do Brasil, entendeu? Corinthians, gigante do futebol brasileiro, meu maior rival, quero que se lasque, mas, pô, não pode. Não pode. E o Vitória, né, cara? O Vitória é um time que de menos expressão aqui do nosso futebol e tá ali tentando um lugar ao sol nessa competição também. A cobrança é totalmente diferente de um Corinthians, de um Grêmio, de um Atlético Mineiro, de um Cruzeiro, até mesmo do Fluminense, né? São times que não podem passar vergonha, estão todos passando vergonha nessa quarta rodada da Sul-Americana. Galera, para encerrar o vídeo, já tá com 10 minutos, eu queria trazer esse vídeo de hoje, porque essa rodada para os times brasileiros na Copa Sul-Americana está sendo um terror para os torcedores desses times que eu citei aqui. Principalmente para o time do Cruzeiro, que já está eliminado da competição, e os demais times que correm risco de ficar fora também de uma competição internacional. Como eu disse, não vamos, lógico, obviamente, ficar desprezando essa competição, mas o nível é muito abaixo na realidade. Não vou botar um pouco não, muito abaixo da Libertadores. Isso é um fato. Os torcedores costumam apelidar a Sul-Americana de Série B da Libertadores, né? A Série B da Libertadores, que é um nível abaixo da Libertadores, obviamente. Mas os times brasileiros não podem estar passando por essas vergonhas. Eu compreendo. Tem muitos rivais meus jogando essa competição, né? Todos os times brasileiros são os nossos rivais do nosso tricolor paulista. Mas eu entendo que pro futebol é muito feio e pros torcedores é uma coisa terrível. A gente ri aqui, dá risada, né, dos torcedores, mas o futebol brasileiro não pode apresentar esse tipo de comportamento. E a Sul-Americana, os times brasileiros não têm tradição de ganhar esse campeonato, esse torneio. Diferentemente da Libertadores, que os brasileiros vêm dominando a Libertadores, né, há alguns anos. Então é isso aí, galera. Se vocês chegaram até aqui, quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar com a galera, que vai ajudar muito, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Vamos aqui sempre estar falando de futebol em geral, não só do nosso tricolor, óbvio, vamos falar muito do nosso tricolor. Nós temos lives dos jogos do nosso São Paulo, inclusive vamos fazer a live aí de São Paulo e Palmeiras e São Paulo, que vai jogar agora pelo Campeonato Brasileiro domingo, no Choque Rei. O árbitro é o Rafael Klein, já tem fama de ser palmeirense. Eita, Rafael Klein. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse jogo num pré-jogo aí, beleza? Então é isso aí. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Quero desejar uma ótima noite, porque eu tô gravando esse vídeo à noite, mas seja qual for que se você estiver assistindo, seja de dia, tenha um bom dia ou uma boa tarde, beleza? Forte abraço aqui do Rogério Planalto Tricolor, Planalto Tricolor, galera. Se inscreve aí, beleza? Me ajuda, nós estamos 160, vamos chegar a 200, 300 e vamos que vamos. Vamos ter várias novidades. E galera, outra coisa, antes de encerrar, vai ter um jogaço de bola domingo, acredito que é às 11 horas, 11h15, agora eu não lembro, depois eu posso até confirmar. Vai ter o El Clássico, Real Madrid e Barcelona, ou Barcelona e Real Madrid, disputa direta pelo título da La Liga. Quem sabe a gente não faz uma live aqui e resenha nesse jogo, né? Eu particularmente tenho um apreço, gosto muito do Barcelona, né? Gosto muito do Barcelona e vou torcer pro Barcelona ganhar, mas sempre é um jogaço de bola quando a gente fala de El Clássico, né? Extraordinário. A gente deu para perceber aí na semifinal da Champions, Inter de Milão e Barcelona, que jogo! Uma das melhores semifinais de todos os tempos sem dúvida, de todos os tempos da Champions. Que jogaço, 7-6 no agregado e a Inter chega na semifinal, beleza? Então esses foram os papos que eu queria trazer para vocês, trazer aí a vergonha dos times brasileiros na quarta rodada da Sul-Americana, time se enrolando na Sul-Americana, time se enrolando na Copa Libertadores, e bora que bora. Nosso tricolor, quem sabe não vem o tetra, né? Não deixa a gente sonhar, se deixar a gente sonhar é complicado. Forte abraço, galera, fui!